Luiz, seja muito bem-vindo. Para tudo que tem uma mosca sentando no meu nariz. Vamos de novo, Cris. Eu já estava com saudade dessas conversas. Acabamos algumas semanas sem elas e eu fiquei mal acostumada, né? Para hoje, trouxe um moleque alegre, sorridente, que está sempre de bem com a vida. Sim, o Luiz Fernando. Dá um sorriso aí. Meu colega da Fevale e orientando do mestrado. O Luiz é formado em ciência da computação e mais um dos nossos mestres, né, indústria criativa. Trabalha na Fevale e, pelo que eu sei, nessa virada de chave para o virtual, trabalhou demais com os colegas lá, né, para que nós, professores e alunos, pudéssemos nos conectar. Luiz, seja muito Oi. bem-vindo e obrigada por ter aceito conversar comigo. Sempre é muito legal conversar contigo. Obrigado, eu que agradeço. Na verdade, a gente já tem uma relação maior do que professor e mestre, professor e aluno, a gente já podemos nos considerar amigos. Então, para mim é um prazer estar falando contigo. Sempre que tu precisar, tu sabe que eu vou estar sempre disponível para te ajudar ou para te solicitar alguma coisa quando eu precisar, principalmente, né? Mesmo porque nós temos, né, o contrato de sangue de 2 anos, então ainda a gente está no prazo. Será que ele tá para vencer esse ano, será? Não, não, dizem que com a pandemia, isolamento, não conta esse período. Ah, tá. Entendi. E com certeza será prorrogado. Depois a gente vai Mantemos, explicar o que é o contrato de sangue, né? com certeza. Bom, primeiro, sempre questiono para as pessoas como é que tu ficou sabendo do mestrado, qual a motivação, por que é que o mestrado em indústria criativa e como é que foi essa chegada? Pois bem, Martinha, a ideia do mestrado basicamente surgiu logo após eu finalizar a minha pós. Eu fiz uma pós de segurança de redes de computadores ali na Fevale mesmo. E ela ficou parada por um bom tempo. Um bom tempo, eu digo, foi uns 6 meses, um ano, se eu não me lembro exatamente quanto tempo foi. Até que um dia ela ressurgiu, renasceu numa conversa com os meus pais, né? Eles me perguntaram o que eu queria fazer ou o que eu pretendia fazer. E eu falei que tinha ideia de fazer no mestrado e tal, mas aquilo ali ficou basicamente na conversa, sabe? Voltando de lá, então, depois, meus pais não moram mais aqui, né? Eu morava com eles e eles foram embora para o interior do Rio Grande do Sul, perto de Palmeira das Missões. Pois bem, quando eu retornei, então, eu comecei a busca do mestrado. A Fevale, o que mais se enquadrava dentro dos meus objetivos era o de indústria, que até algum tempo depois eu fui tentar buscar exatamente saber o que era indústria criativa, né? Porque o nome é muito bonito, mas para você que nunca escutou esse nome, ele é bem diferente, mas ele é bem enigmático também, né? Então, fomos conversar com você. Fomos é modo de falar, né? Fomos, eu digo, porque foi a minha motivação, as pessoas que estavam ao meu lado que me fizeram partir então para essa busca. Então foi quando eu fui falar com você e nós iniciamos a nossa conversa e talvez fizemos o início do nosso pacto. Então foi mais ou menos isso, sabe? Então foi um processo natural que se iniciou depois da pós, até porque eu sempre pensei, mas também nunca pensei que faria, que seria ou que teria a possibilidade de fazer o mestrado. E surgiu e foi o que aconteceu. Foi algo natural, não foi nada forçado ou sem vontade. Foi algo natural que surgiu com as minhas pretensões e com as pretensões das pessoas que estão ao meu lado. Até que fui conversar com você, então, novamente, e a gente enquadrou, então, o que seria ou o que a gente tentaria fazer no mestrado. Boa! E aí? Ciência da computação e indústria criativa conversam bem? Pois Como é, a informática entra nesse campo da indústria criativa? pois é, tu sabe que isso foi um tema de muitas discussões nossas, né?
principalmente com o Cris, que ele é muito, como eu vou falar isso? Ele é muito voltado para a área da indústria criativa, para o core, basicamente, né? A questão de criatividade, de música, desenho. Então, para ele e para mim também, logo no início foi um choque saber como que eu poderia ter a certeza do que eu estava fazendo estava enquadrado, então, como indústria criativa e como eu iria fazer para mostrar para as pessoas que aquilo que a gente queria fazer, que a gente propôs, que eu provavelmente vou deixar para falar um pouquinho para frente exatamente sobre o trabalho, como aquilo se enquadraria, então, como a informática, como toda essa questão lógica iria bater de frente com a indústria criativa, com a criatividade, né? Essa coisa tão mais aberta do que aquele mundinho, aquele quadrado fechado da informática. Então, lógico, isso foi motivo que me fez queimar bastante a cabeça, os neurônios, pensando como eu iria, de uma forma definitiva, provar que o que eu queria fazer e o que a gente se propunha a fazer realmente era a indústria criativa. É que eu ia esganar o Cristiano. Não, o pior é que não. O pior é que... Ele está sendo moderado nas palavras. Não, o pior é que não é esganar. O pior é aquele sentimento de talvez... Será que realmente tá? Será que realmente é, sabe? A Marta sabe como eu me proponho a fazer as coisas. Quando eu me proponho a fazer as coisas bem feitas. Então, tudo que eu tinha lido até aquele momento, nada ainda estava no meu inconsciente provando que o que eu estava fazendo estava dentro da indústria criativa. Foi então que a gente se propôs então a fazer um trabalho sobre isso, que foi sugerido pelo Cris, onde depois de muita leitura, muita pesquisa, muita busca, a gente conseguiu encontrar então que realmente a informática ela está mais bem enquadrada dentro da indústria criativa, então na área de programação, que é uma parte importante, uma parte central do que foi feito do nosso trabalho. Então, essa é a forma como a indústria criativa e a ciência da computação, sistemas de informação, basicamente, que foi o meu curso, como eles se conversam e como eles se enquadram ou como a informática se enquadra dentro da indústria criativa. Basicamente na área de programação, já que existem outras vertentes da informática que estão dentro da indústria criativa mesmo, propriamente dita, que é a parte de programação, de jogos, que não era o caso do que a gente planejava fazer, que era algo relacionado à saúde e informática. Então, tu já deu a palhinha aí, chamou a atenção. O que foi a tua dissertação de mestrado, então? O que tu desenvolveu, como e quais os resultados que tu teve? Pois bem, o nosso trabalho, eu falo nosso porque ele é nosso, né? Não é só meu, é de várias pessoas. A ideia surgiu, então, ao unir dois grupos de pesquisa que existem na Fevale, que me ajuda a lembrar o nome do segundo grupo, que realmente me fugiu agora. Tecnologia... Computação aplicada. Computação aplicada, sim. O nosso e o da Pro. De ergonomia. De ergonomia. Da Jacita. Isso. Onde a gente se propôs, então, a tentar avaliar, de alguma forma, a pressão de contato entre usuários de cadeiras de rodas e o assento que esses usuários, então, ficam em contato na cadeira de rodas, a fim de se evitar as temidas lesões por pressão. O trabalho, então, se desenvolveu na busca por avaliar um dispositivo ou
por criar um dispositivo que fosse capaz de alguma forma e com certa qualidade de medir essa pressão então de contato existente. Durante o desenvolvimento então a gente desenvolveu um dispositivo que nada mais é do que um mapa de pressão, e o objetivo do trabalho foi verificar se os sensores que eram disponíveis no mercado para a gente avaliar a pressão de contato, se eles tinham a exatidão, a qualidade de medir a pressão de uma forma confiável ou estável, pelo menos minimamente estável. Então, a gente desenvolveu um mapa de pressão propriamente dito, que é um dispositivo composto por sensores de pressão em sua base, e além disso, a gente desenvolveu uma placa contendo dispositivos componentes eletrônicos, que é o dispositivo que propriamente pega os resultados que provém dos sensores de pressão, analisa-os e apresenta ao usuário através de uma interface gráfica. Tá? Durante o trabalho, então, a gente realizou uma pesquisa, uma revisão sistemática, onde a gente verificou o que já teria sido gerado até o momento, o que o mercado já apresentava para a gente, ou a academia. Verificamos que já existiam equipamentos capazes de fazerem isso, mas que esses equipamentos, de alguma forma ou de outra, eram equipamentos muito caros, que dependiam muito da questão orçamentária das pessoas que buscavam isso conseguirem adquirir de alguma forma. Então, nosso objetivo era gerar um dispositivo que fosse também eficiente, que conseguisse fazer o trabalho que ele se propunha, mas também que, ao mesmo tempo, fosse barato. Os resultados foram bem interessantes. O mapa foi capaz de fazer tudo que a gente se propôs a fazer, ou seja, ele mediu, ele avaliou, ele conseguiu guardar os resultados. No entanto, a capacidade dos nossos sensores, ou dos sensores que a gente conseguiu até aquele momento, ele não satisfez as nossas necessidades, porque ele apresentava muita variação. Então, o trabalho como um todo funcionou, no entanto, os sensores que a gente utilizou até aquele momento não foram satisfatórios, e a gente optou por tentar buscar novos equipamentos capazes de medir com maior qualidade a pressão, então, entre o usuário de cadeira de rodas e o assento ao qual ele fica conectado. É legal dizer que é um projeto grande que recebeu fomento externo, né? Para que fosse feito. E eu não sei se tu está sabendo, Luiz, mas bom, o Luiz sabe que esses sensores são importados. Só esta semana chegaram novos sensores para fazer outros testes. Tamanha burocracia e o horror que deu agora nesse período de isolamento. Então, chegou semana passada, na verdade, os novos sensores. Que são, no caso, os sensores que a gente também encontrou através de um trabalho que foi inserido, então, nos resultados da dissertação, que teve por grande vantagem eles já avaliando então a qualidade dos sensores, né? Então, a gente conseguiu, ao invés de nós termos que fazer toda essa validação, buscar novos sensores que talvez não estivessem disponíveis e que, na verdade, não estavam disponíveis no nosso mercado, né? Então, a gente já encontrou um trabalho de alguma pessoa que já fez isso, nos ajudou bastante, e que avaliou a qualidade dos outros sensores, e que, se eu não me engano, o sensor que a gente buscou é um sensor fabricado e vendido no Reino Unido, se eu não me engano. É isso aí. Luiz, tu é super exigente contigo mesmo e, ao mesmo tempo, é bastante ansioso. Como é que foi para ti dar conta do mestrado, trabalho diário, casamentos, artigos e esse envolvimento todo que tu teve com esse enorme projeto? Como é que tu deu conta disso? Primeiramente, foi terrível.
E isso você principalmente sabe como foi. Essa questão da ansiosidade, isso para mim foi bem difícil. O mestrado, ele é muito legal. Ele é uma coisa completamente diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha participado na minha vida em termos acadêmicos. Então, essa ansiosidade talvez me prejudicou no início, porque ela me fez enxergar talvez um monstro que talvez não existisse, né? Foi bem difícil, porque principalmente a administração do tempo, né? Eu acho que o principal legado e a principal dificuldade do mestrado é a administração do tempo, porque ele não é somente você ir nas suas aulas, você participar das aulas, então você tem que fazer muitas leituras, você tem a sua vida para gerenciar, você tem o seu trabalho para gerenciar, você tem a sua vida social para gerenciar. Então, quando você se vê tendo que todo dia, basicamente, tirar 2, 3 horas todo dia, indiferente do dia, basicamente, fim de semana também, isso se mantinha. Você tendo que gerenciar todo esse tempo que antigamente você tinha disponível, que agora você não tem mais, né? Na verdade, você tem, mas você tem que aplicar eles para tentar, o minimamente possível, estar dentro dos conteúdos que o mestrado te propõe, né? Então, dentro das disciplinas. Para mim, foi bem difícil no começo. Eu acho que eu peguei no tranco, como algumas pessoas falam, né? A ficha caiu depois de uns 3, 4 meses, que eu notei que aquele monstro que talvez eu pensei que existisse não era tão grande do jeito que eu imaginava. O processo em si, como um todo, foi sendo melhor digerido, como as coisas aconteciam, aquele efeito novidade já não era mais tão massacrante ou tão pesado, talvez. A ajuda, ou pelo menos a forma como você me ajudou a conduzir o trabalho, gerenciando o tempo, não deixando as coisas... Eu não sou de deixar as coisas acontecerem, né? Então, logo do início, como com essa pressão de não deixar acontecer, talvez em muitos momentos que alguém ou que outras pessoas estavam relaxando, eu estava batendo lá, trabalhando. E no final, tipo, as coisas foram se ajeitando, o véu foi se abrindo e as coisas foram acontecendo de forma mais tranquila. Então, todo aquele trabalho que eu tive no início, todo aquele problema, aquilo se assentou de alguma forma. A gente vai falar provavelmente mais para frente. Todo o aporte que eu tive de um colega, que na verdade a gente não é colega, a gente já se considera irmãos, né? Quando eu falo com o Dudu, que é meu irmãozão de mestrado, né? Então, todo esse aporte, todo o aporte que tu nos trouxe, toda a ajuda que tu nos trouxe, aquela hora de bater no ombro, dizer relaxa, calma, que as coisas vão dar certo. Então, foi bem difícil. Mas, também, agora olhando a parte boa, é um processo de autoconhecimento, assim, que foi muito satisfatório. Foi muito satisfatório. Então, a vida social, a minha esposa, ela já me acompanha há algum bom tempo já nessas questões acadêmicas. Então, ela já sabe que eu sou um pouco ansioso, que eu trabalho bastante, então ela sabe do meu jeito. E ela sempre foi muito tranquila com relação a isso, né? Então, em casa as coisas estavam tranquilas, então foi só o tempo de resolver então a questão do mestrado, do trabalho, e as coisas foram se acertando.
Me Então, fez lembrar duas coisas que eu queria perguntar. fale. Emendando com isso, então, para ti, quais os principais desafios e as principais alegrias do mestrado? Olha, os principais desafios é a administração do tempo. Então, esse foi um desafio enorme, conseguir dar conta de todas as tarefas que nos são encaminhadas pelos professores, todas as leituras, e não só leitura, leitura e compreensão de tudo que a gente está trabalhando dentro do mestrado, toda a parte de chegar nas aulas, tentar trocar todo esse conhecimento que a gente teve, tentar passar isso de alguma forma, verificar se a gente estava então realmente indo no caminho correto, todo esse autoconhecimento de algumas coisas que realmente você não acreditava que você era capaz, sabe? Então, essa é a melhor parte. A parte é de se descobrir, de saber que você pode, saber que as coisas vão acontecer com o seu trabalho. Então, principalmente isso. E a grande questão e também as amizades, né? A melhor parte é as amizades, as pessoas que você conhece, novos mundos que se abrem com essas pessoas, né? Talvez experiências que as pessoas passaram que podem te ajudar de alguma forma, a troca de conhecimento. Então, são muitas coisas boas. A parte ruim são poucas. É só questão de tempo mesmo, de tentar se acomodar naquele ritmo novo de trabalho. E o demais é só alegria. É só alegria. Eu acho difícil de dizer tudo que era interessante, porque os professores são demais, todo o conhecimento que eles te têm, muitos um conhecimento tácito, que é aquele conhecimento mesmo de chão ali. Eu trabalho com isso, eu sei disso, então é isso que acontece, sabe? Isso é demais. Então, basicamente, a parte ruim é só o tempo em si. Que eu posso falar de bom é praticamente tudo que é demais. A melhor parte, eu acho, que é a hora que tu recebe o feedback do teu trabalho. E se você sabe que você fez um trabalho bom, que você se esforçou, a melhor parte é o reconhecimento. Então, essa é a melhor parte de todas, eu acredito. E tu falaste há pouquinho do Dudu. Era teu irmão inseparável, né? Vocês faziam todos os trabalhos juntos, se ajudavam. Inclusive, como eu era orientadora dos dois, acabava até fazendo orientação junto. O que representou para ti ter o Dudu como colega, companheiro nesse período todo? Martinha, sinceramente é difícil dizer. É difícil dizer porque é difícil botar em palavras, sabe? Foi uma experiência fora do comum. Eu e o Dudu, a gente já se conhecia, nós já nos conhecíamos há bastante tempo. A gente começou a trabalhar na Fevale juntos praticamente com um mês de diferença. Então, a gente já tinha uma relação assim estabelecida, nós já nos conhecíamos, nós já tínhamos feito sair, toda aquela amizade que qualquer outra pessoa. E demos a sorte de nós dois procurarmos você de maneira aleatória, não combinamos isso, né? E a gente se descobria ali juntos nessa empreitada. Talvez foi a melhor parte que aconteceu, sabe? Ter essa pessoa do lado que te ajudava ali, então, com todas as tarefas, porque a gente basicamente dividia todas as tarefas. Normalmente como eram turmas um pouco maiores em todas as disciplinas, os professores normalmente dividiam em duplas, né? Então, sempre quando a gente tinha a possibilidade, a gente trabalhava junto. Não só pela nossa amizade, mas por todo o paradigma que isso nos traz, que a gente trabalha ali na Fevale, a gente tinha bastante acesso aos professores, então foi uma parceria fenomenal, principalmente porque ele escrevia, eu escrevia, nós de alguma forma éramos críticos um do outro, mas de forma fraterna, né? Sempre tentando ajudar um ao outro, né? Eu me lembro de vocês dois trancados lá nos containers, discutindo os textos que teriam que apresentar nas aulas.
Isso. Ah, eu, principalmente, eu não consigo me concentrar em lugares onde tem muita gente falando. Então, um dia nós estávamos na sala lá e tava aquela conversa toda, né? E eu falei, ô Dudu, vamos achar um lugar para nós, cara. E a gente achou uma sala dos containers ali, então, que era o local que ninguém frequentava. Então, ali era o nosso point. E, no caso, você ia até nós, né? Nós não íamos até você, né? Então, aí ficou um ambiente onde a gente conversava, onde a gente apresentava um para o outro as ideias que a gente teve, ou que nós tínhamos, verificávamos como estavam indo os nossos trabalhos. Todos os nossos trabalhos nós entregávamos um para o outro, um relia, apontava, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Então, foi um processo, eu vou te dizer assim, ó, totalmente diferente, sabe? E muito bom, e muito bom. Tu ter com quem compartilhar as coisas e nesse momento até mesmo as dificuldades que foram grandes no início, então essa parte de tu poder dividir, poder compartilhar com outras pessoas ou com outra pessoa o que tu tá sentindo, as dificuldades que tu tinha, eu não consigo fazer tal coisa. Não, vai que vai dar certo. Isso foi demais, 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 demais mesmo. Então, é sem palavras mesmo para definir o que resultou. Nós já tínhamos uma amizade, então essa amizade ficou. Hoje, quando a gente conversa com o outro, a gente não se chama de amigo, a gente chama, ô irmão, como é que tu tá? Tá tudo bem? Agora, nos últimos tempos, a gente perdeu um pouco de contato, porque ele não está mais trabalhando na universidade, ele seguiu outros caminhos, mas sempre quando dá, a gente está conversando. E sempre perguntando, questionando o que tu está fazendo, o que tu pretende fazer. O trabalho do Dudu foi um trabalho muito, 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 muito interessante. Muito bom. Só para te dizer, agora tu teria que pedir autorização para o Cris para usar os containers. Luiz, muitos alunos e até professores não sabem disso, mas essa virada de chave com isolamento, não, as aulas serão virtuais, viramos a chave, o professor teve muito mais trabalho, aluno teve muito mais trabalho para dar conta, mas eles não sabem os bastidores disso. O trabalho imenso que vocês que trabalham lá na informática da Fevale, no CSU, tiveram. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa virada de chave, o que vocês fizeram, o desespero e o agora. A virada de chave foi bem difícil, até porque uma Fevale é uma universidade privada, o público é muito heterogêneo, então tu vai desde as pessoas que vão ter muito acesso a poder computacional, digamos assim, até pessoas humildes que não terão, né? Então foi bem difícil fazer a virada, foi algo bem desafiador. Eu, como atendente ou como pessoa que trabalha no suporte, eu não estive diretamente ligada a alunos praticamente. Eu atendi mais o público interno, ou seja, funcionários, professores e tal. Foi mais tranquilo, talvez, do que a gente imaginava. Sempre existem as coisas que acontecem, né? Questões que não pensávamos que iríamos encontrar, mas que foram superadas mais rapidamente, principalmente acessos, formas de acessos, mas colegas que trabalham diretamente com o atendimento aos alunos, eles tiveram sim um desafio bem grande, que foi conseguir jogar toda a experiência que os alunos têm, principalmente com softwares, né? Então, que muitas vezes não se tem acesso fora do ambiente escolar, que muitos talvez não tenham, foi disponibilizar essas ferramentas para os alunos, mesmo eles estando em casa. Então, foi, de nossa parte, talvez tentar entregar ao aluno o ambiente Fevale de forma digital, o mais próximo possível do ambiente acolhedor,
que a gente tenta entregar dentro da universidade propriamente dito. Então foi isso, mas hoje o processo já está muito mais estabelecido, as coisas já acontecem de maneira mais tranquila, mas sempre ocorrem os chamados perrengues, né? Então a gente está sempre tentando atender da melhor forma possível. Então todos os alunos, todos os funcionários, todos os professores, sempre tentando disponibilizar da melhor maneira possível, ou talvez da maneira que seja mais interessante para o aluno e para o professor. A gente sabe que o trabalho do professor foi muito impactado, né? Então o professor que trabalhava já algumas horas por dia, ele teve que trabalhar muito mais para tentar jogar todo o seu conteúdo de forma didática e de forma e com uma qualidade que todos que a gente conhece ali tentam manter no nível digital, digamos assim, não, no nível digital mesmo. Então, sempre foi trabalhando. Essa semana a gente estava tentando resolver alguns problemas de professores que trabalham mais com disciplinas práticas. Um caso foi do Campus 1, onde alguns alunos que fazem práticas no ginásio de esportes lá da Fevale do Campus 1, a gente vai ter que tentar dar um jeito de entregar essa aula prática do professor, onde alguns alunos participam de uma forma bacana, para que os alunos que talvez não pudessem, porque estão dentro da zona de risco, né, que não podem estar ali, que eles possam ver a atuação do professor, a atuação de seus colegas e tentar adquirir ou pegar o conhecimento que está se propondo ali naquela aula. Então tem sido bem desafiador, sim, mas talvez foi mais tranquilo do que a gente esperava. Então foi bem interessante em outras palavras. Baita experiência. Eu, basicamente, eu trabalho mais ali no suporte da Fevale com a rede de computador, né? O meu chão, basicamente, é toda a infraestrutura de rede. Então, foi bem interessante. Eu consegui deixar muita coisa que antigamente eu não conseguia me apegar, até por ter outras coisas a se fazer, porque querendo ou não, no início da pandemia foi reduzido a questão do atendimento a professores, alunos ou a qualquer setor interno do Fevale. Então a gente teve muito tempo para deixar coisas que talvez antigamente ficavam em segundo plano em primeiro plano. Então foi bem interessante. Eu consegui trocar algumas coisas que eu achava que deveria ter sido trocado anteriormente, consegui atualizar muita coisa que eu deveria ter atualizado anteriormente. Agora está rolando alguns projetos de integração ótica dentro do campus, estão sendo tocados, então está sendo bem interessante. É um período diferente, mas que está sendo bem interessante, sim. Bom, tu és um cara inquieto, tá sempre buscando novos desafios, novos conhecimentos. E agora, quais os próximos passos? Tu já pensaste nisso? Pode contar pra gente? O e agora é a pergunta que eu me faço, né? O e agora é um questionamento sempre que eu estou sempre me fazendo. Tu sabe que a ideia, logo quando, até por conversas que a gente teve, né? A ideia era tentar achar alguma coisa adiante, né? A pandemia alterou tudo isso de uma forma bem significativa, né? Algumas ideias foram pausadas. A gente teve a experiência de ir para o Uruguai, né? No mês de março, acho que umas 2 semanas antes de fecharem as fronteiras, né? Então, agora realmente falando, sendo o mais sincero possível, o e agora está um pouco parado nesse momento. No entanto, algumas ideias continuam. A gente conversou essa semana, eu tive 2 artigos que foram aceitos no Congresso de Economia Criativa, Congresso Ibero-Americano
de Economia Criativa, se eu não estou enganado o nome completo, do Rio de Janeiro, onde 2 artigos foram aceitos. Um, basicamente, é o que a gente comentou antes, software e indústria criativa. Foi um trabalho que foi inserido, então, na dissertação, para tentar, então, juntar esses 2 mundos e mostrar que o que nós estávamos fazendo era indústria criativa, que foi um trabalho que foi bem interessante, foi bem elogiado, tanto o Cris elogiou bastante o trabalho, o professor, o Cláudio André, elogiou bastante, ele pediu que eu mandasse esse trabalho para ele usar como ferramenta para alguns projetos que ele precisava. Então foi esse artigo e foi o artigo da própria dissertação em si também que foi aprovado. Então estamos tocando aí alguns projetos, mas eles estão nesse momento eles estão num momento mais de pausa, digamos assim, mas Um passo de espera. um passo de espera, mas que talvez alguma coisa vai acontecer. Vamos ver, vamos conversando e vamos ver o que vai acontecer. Ok. Agora, define em 3 palavras, e só pode dizer 3 palavras, o mestrado em indústria criativa. São 3 palavras que internamente, assim, que me parece que resumem para mim. Desafiador, que foi a primeira parte. Intenso. E a principal de todas, gratificante. Que bacana essas palavras. Bacana desafiador, mesmo. intenso e gratificante. Para mim, elas resumem de uma forma totalmente fechada os meus sentimentos com relação ao mestrado, sabe? Foram todos os sentimentos que mais não sei explicar, foram os sentimentos que para mim mais estiveram presentes durante toda a jornada. Então foram 2 anos, 2 anos. Depois dessa eu quero te pedir, se tu tivesse que deixar uma mensagem para quem está começando agora no mestrado, ou nós estamos agora com as inscrições aí, quem vai começar, que mensagem que tu mandaria para eles? Aproveitem. Aproveitem, porque é uma experiência totalmente diferente de qualquer coisa que provavelmente qualquer pessoa até aquele momento da vida dela deve ter passado. É um processo transformador. Você realmente não vai ser a mesma pessoa que iniciou. Você realmente vai ter um senso crítico talvez bem maior. Você realmente vai ser transformado e você realmente vai dar valor ao seu trabalho. Acho que essa é a mensagem. A principal de todas é realmente não será mais a mesma pessoa. Você será uma pessoa, eu vou dizer assim, bem melhor do que você provavelmente começou. Acho que essa é a principal mensagem. É um processo muito, para mim, no meu caso, foi desgastante no início, mas também, ao mesmo tempo, e principalmente, muito gratificante. Quando você recebe os parabéns, quando você recebe o feedback das pessoas dizendo que o teu trabalho é um trabalho de qualidade, não existe sensação melhor. Aquela sensação é única. Mas mérito teu de ter construído isso, com certeza. Então, para finalizar, então. Sim. Uma mensagem para os teus colegas de turma anterior, posterior e professores. Muito obrigado. Muito obrigado por todas as experiências. Muito obrigado pelos momentos legais. Foram os nossos encontros fora. Para os professores, é difícil dizer para eles o
o como a gente se sente, sabe? É obrigado, sabe? É obrigado por compartilhar tudo que vocês já passaram, todo o conhecimento que vocês têm. Obrigado por serem essas pessoas maravilhosas que estão ali para te ensinar, que estão ali para te acolher. Obrigado. Acho que essa palavra define tudo e ela é, eu acho, bem significativa, tanto para as pessoas que estão ali ao teu lado, como pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você, tanto quanto as pessoas que já passaram por ali, que estão tentando te ajudar e que sabem, porque já passaram por aquilo ali, como o processo funciona e como ele deve ser, como tu mesmo menciona para a gente, como ele não deve ser tão sacrificante, né? Ele tem que ser um processo que realmente te dê trabalho, que você tenha que sair fora do teu ambiente mais cômodo, mas que ele não pode ser um ambiente de sofrimento e nem de ansiedade, como mais os sentimentos que eu tinha muito no início, né? Como ele tem que ser um Mas foi no primeiro mês. mas como ele tem que ser um processo, eu agora esqueci, agora não me vem a palavra exata que eu queria falar, mas como ele tem que ser um processo tranquilo, né? Não pode ser um ambiente que você vá com medo, com qualquer outra expectativa. Então, basicamente é isso. Luiz, talvez agora as pessoas entendam por que tu é meu preferido. Adorei conversar contigo. Assim, de coração, super obrigada. Tu sabe que nós temos nosso contrato de sangue, tu pode contar comigo. E, sim, começamos como colegas de trabalho, depois professor e orientador, e hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que nós somos amigos. E é muito legal. Com Super certeza. beijo no teu coração. Muito obrigada. E, sim, é o preferido, não tem mínima dúvida. Martinha, muito obrigado. Sabe, né, que da nossa relação, agradecer pela entrevista aqui e só te dizer que desejar tudo de bom para você, para nós e que tudo possa acontecer da melhor forma possível e que a gente possa voltar a ter o nosso contato quase diário lá na Fevale, né?